Oi, gente, bom dia, boa noite, bom dia pra mim, né? Que eu tô gravando agora de manhã, porque hoje eu vou estar trabalhadora, não é minha folga, então eu vou trabalhar até tarde. E eu tô gravando a aula agora. Bom, eu decidi, né, que aquele outro computador meu, ele é péssimo, não é meu, é da minha mãe. E eu tô cansada dele, então eu decidi que hoje eu vou dar uma aula diferente, tá? Eu vou dar uma aula em pé, então eu tô gravando aqui no meu celular e aqui do lado tá o meu computador. Que o meu computador, ele é um pouquinho melhor, mas a câmera dele, o áudio, nada funciona. Eu espero que esse áudio esteja funcionando pelo meu celular. Bom, gente, eu tenho algumas observações para fazer antes de começar a aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado a Páscoa de vocês, que vocês tenham comido muito chocolate. Não ganhei ovo de Páscoa, mas a gente come um chocolatezinho ali, né? É difícil quando a gente vira adulto, quando a gente cresce, a gente não ganha mais ovo de Páscoa, né? Ou a gente compra, ou a gente compra. Ou fica sem. No caso, eu fiquei sem mesmo. E eu espero que vocês tenham aproveitado o domingo de vocês. E outra coisinha que eu tenho para falar é que é sobre as atividades. Eu corrigi todas as atividades desde a primeira, então eu corrigi a semana 1, 2 e 3, essa já é a semana 4. E fiquei muito feliz porque muitas pessoas estão empenhadas, a gente consegue perceber quando realmente fez mesmo ou quando copiou, né? Fala nada pra vocês. Bom, gente, é o seguinte, todo mundo que fez as atividades, eu coloquei presença. Até aqueles que fizeram com atraso, eu fiz a sonsa, fingi que eu não vi e coloquei presença. Só que a partir dessa semana, a gente não vai estar podendo mais aceitar a atividade com atraso. Então, se vocês enviarem com atraso, vai ser só por vocês terem feito mesmo. Mas vocês não vão receber presença. Porque a coordenação acabou chamando a nossa atenção sobre isso, e é isso, né? Então, façam as atividades no período de uma semana, que é o que a gente dá. Outra coisa que eu ia falar é sobre... Deixa eu ver o que eu ia falar. Os recadinhos das atividades. Gente, assim, a atividade de presença, ela também é uma atividade para a gente conseguir avaliar um pouquinho vocês. Eu não coloquei nota lá, todo mundo que fez eu coloquei nota 100. E quem não fez tá sem nota, né? Ou seja, tá sem presença. Gente, dá pra ver quando a pessoa copia, né? E quando ela faz. Então, se for para vocês copiarem, tentem pelo menos dar uma olhadinha, né, nos slides que eu mando, no meu próprio material, tá? Porque todas as respostas estão lá. E é isso. Eu vou colocar para gravar agora, para apresentar. Só um minutinho. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2, que é compartilhar. E aí, gente, deixa eu falar. Quando eu tô sozinha em casa, às vezes minhas cachorras, elas latem, né? Do nada. Então, vocês me desculpem. Ai, arrasou. Apresentação check. Certo. Aí, tá apresentando, adorei. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar, então, hoje a parte 2, falando sobre as classes gramaticais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras o quê? Invariáveis. Vocês lembram, né, que eu já falei bastante sobre as palavras variáveis. O que são palavras variáveis? Que elas se modificam substantivo, verbo, né? Todas aquelas outras classes que a gente trabalhou. Hoje a gente vai trabalhar as palavras invariáveis. E eu digo para vocês que essas palavras elas são extremamente importantes, tá? Seja por a própria gramática, seja para redação também. Então, vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque ela é muito importante. Então, vamos lá. Bom, dentro das palavras invariáveis, nós temos, então, 5 classificações. Quais são essas classificações, né? Nós temos advérbio, preposição, conjunção, interjeição e palavras denotativas. Correto? Então, nós temos 5, tá? Ó, 5 classificações de palavras invariáveis. Não se esqueçam. E a gente começa aqui com advérbio, né? O que é um advérbio? Tá, vamos lá.
Bom, advérbio, a palavra advérbio ad significa junto e verbo é como se fosse verbo, ou seja, junto ao verbo. O advérbio, então, ele vai ter a função de modificar um verbo, ou modificar um adjetivo, ou modificar um outro advérbio. Ali no que eu escrevi tá um pouquinho bagunçado, mas basicamente é isso. O advérbio, ele sempre vai ter a função ou de mudar um verbo, ou de mudar um adjetivo, ou de mudar um próprio advérbio, mas ele nunca, 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 nunca vai ter a função de mudar um substantivo, certo? Por exemplo, o nosso adjetivo, ele precisa estar em função do quê? Ele precisa estar em função de um substantivo, certo? Por quê? Porque ele vai dar alguma coisa, alguma qualificação ali para algum substantivo. Já o advérbio, ele não modifica nenhum substantivo, tá? Ele vai dar modificação ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio, correto? E aí, óbvio que nós vamos ter algumas classificações, como sempre. Deixa eu aumentar essa tela. Ai, já tá no máximo. Tá, enfim. Deixa eu abaixar aqui. Bom, aí então nós temos essas classificações. Não são classificações difíceis, tá? Eu sugiro que vocês copiem essas tabelas. Então, vocês dêem uma pausa aí no vídeo, copiem a tabela, porque vocês vão utilizar isso praticamente para o resto do ano. Então, a gente vai estar trabalhando isso o ano inteiro, tá? Tudo que eu for falado hoje vai ser trabalhado o ano inteiro. Então, nós vamos ter ali, primeiramente, advérbio de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Sim, professora, eu estou assistindo a aula. Certamente irei faltar amanhã, porque vou no médico, por exemplo. Advérbio de afirmação, como o próprio nome diz, ele está afirmando alguma coisa. Então, vai ter alguma coisa de afirmação ali, correto? O segundo é advérbio de dúvida. Então, é quando surge alguma dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez. E aí, aparece, então, aqui uma palavra um pouquinho diferente, que é o quiçá. Gente, não necessariamente nos textos mais atuais, mas principalmente em textos literários, os autores, eles tinham, né? Uma mania muito grande de colocar palavras um pouco mais rebuscadas, assim, rebuscadas. São palavras um pouco mais bonitinhas, sabe? Um vocabulário mais assim, bem feito. Então, eles gostam, né, assim, nos vestibulares, principalmente, colocar esses textos com essas palavras diferentes. Então, eu sugiro para vocês, principalmente agora na época de vestibular, mantenham sempre atentos a lerem textos, lerem jornais, lerem notícias, lerem textos literários também, porque principalmente esses textos literários possuem um vocabulário um pouquinho mais diferente, né? E às vezes tem vestibulares, como por exemplo, vestibular da Unicamp, o vestibular da USP, que eu vi que tem gente aí que vai estar prestando para essas faculdades. Eles colocam textos com essas palavras um pouco diferentes, e eles não colocam significado. Inclusive, às vezes eles fazem até perguntas, perguntando o que significa. Então, assim, vocês tentem sempre entender e saber o que significa, tá? Então, ali no caso, quiçá seria como, por exemplo, possivelmente, sabe? Seria como se fosse um talvez, enfim. Vai estar ali alguma coisa de dúvida. Você não precisa exatamente saber o que por exemplo, o que significa quiçá, mas você precisa se situar o que quer dizer, mais ou menos. Então, você lembra assim, é um advérbio de dúvida. Então, tá duvidando de alguma coisa ali no contexto. Tá? Então, você lê o contexto e verifica. É isso que acontece também com algumas outras palavras, que às vezes a gente não conhece o significado e eles pedem no texto, eles pedem questões. A gente tem que tentar, o máximo possível, conseguir
entender o significado, entender o que aquela palavra tá fazendo ali. Porque parada ali sem fazer nada, ela não tá, né? Ela tem alguma função. Então, se pelo menos você lembrar a classificação dela, já te ajuda muito. Certo? Então, esse foi advérbio de afirmação e advérbio de dúvida. Agora, advérbio de intensidade. Vamos lá, intensidade. Essa intensidade, ou ela pode ser para muito, ou ela pode ser para pouco. Ou para mais ou para menos. Certo? Então, ou muito intenso ou pouco intenso. E essa intensidade, então, nós temos ali muito, bastante, pouco, demais, mais,